Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 11 de março de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional desta manhã aqui de sexta-feira. Hoje nós estamos aí um pouco atribulados por conta exatamente da internet, né? A internet não está ajudando, mas o pessoal já está entrando aqui. Estou dando um tempinho aqui para o resto do pessoal entrar, a gente poder então falar um pouco sobre o livro de Levítico hoje. Hoje vamos falar de Levítico 16 até o 18 e o tema do devocional de hoje é Arão sacrificará. Por quê? É assim que começa essa parte aqui do versículo. Esses versículos explicam muito bem o que a gente vai ter, principalmente nos capítulos 16, 17 e 18. Mas deixe-me ler aqui Levítico 16, 6 até o 8, que diz assim: Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Agora, versículo 7. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Lançará sorte quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e sacrificará como oferta pelo pecado. Então, até aí, só para a gente poder entender, deixa eu dar uma explicada. A partir do capítulo 16, Deus vai tratar, aliás, especialmente o 16 e o 17, Deus vai tratar de 2 assuntos que estão interligados. O primeiro deles é a questão da oferta pela expiação. Era uma oferta anual, uma oferta que era feita por toda a nação, e é importante porque o texto começa dizendo que isso se deu por conta da morte dos 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, e aí Deus diz, olha, vocês não entrarão sempre, a toda hora, dentro do Santo dos Santos, do lugar santíssimo, ali onde ficava a arca, mas você vai entrar uma vez por ano. E aí o que você vai fazer? Você vai então apresentar primeiro uma oferta por você, por Arão, depois você vai também trazer 2 bodes. Um bode vai ser sacrificado e o sangue dele vai ser usado para a expiação dos pecados da nação, e um outro bode será enviado. Azazel aqui, a melhor tradução para Azazel nesse texto é deserto, é um bode emissário, um bode que vai levar aquela mensagem, vai levar aquela dívida para bem longe. Então, o capítulo 16 vai tratar disso, o capítulo 17 é interligado, porque Deus vai falar sobre não usar o sangue, não comer o sangue de animais, não comer o sangue de animais que são usados durante cultos. A gente sabe que os cultos antigos, especialmente os cultos pagãos, eles eram regados a sangue, e os indivíduos que participavam desses cultos, eles não só usavam o próprio sangue, mas o sangue de animais para fazer ali os seus sacrifícios, e Deus vai então condenar esse uso ou comer esse sangue que era usado em eventos cultuais, né, de culto, eventos para outros deuses. Bom, o sistema de sacrifício estabelecido por Deus exigia uma oferta anual pelo pecado, e tudo nesses sacrifícios tinha um propósito. Então, como eu disse, um bode era sacrificado pelo pecado, o outro era o bode emissário, levava aquele pecado do povo para bem longe. Então, tudo tinha um propósito. E aí, às vezes, ou é bom sempre ressaltar, porque muitas vezes alguém faz algumas críticas dizendo, olha, sistema de sacrifícios era um negócio muito complexo, por que não era algo muito simples? Na verdade, o complicado é o pecado e não Deus. Tudo isso é para mostrar para mim e para você que o problema é grande, que o problema é complicado, é difícil de resolver. O problema não é tão simples, o problema não é tão prático. Tanto é difícil para resolver que exige todo um sistema complexo de sacrifícios para que o pecado seja resolvido, mostrando exatamente a complexidade, a gravidade do pecado. Bom, vamos fazer algumas considerações aqui sobre essa oferta do dia da expiação.
A primeira consideração é que Arão deveria se apresentar. Então, o sumo sacerdote, ele devia ir diante de Deus, ele devia se apresentar diante de Deus e fazer o sacrifício, fazer ali a expiação, fazer ali a mediação entre Deus e o povo. Então, Arão, ele deveria se apresentar diante de Deus. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós sabemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Assim como Arão, que apresenta-se diante de Deus e faz a mediação entre Deus e o povo, nós também temos o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, que faz a mediação entre nós e Deus. Só que, ao contrário de Arão, que levaria o sangue do bode, Jesus levou o seu próprio sangue por todos nós. Ele levou o sangue o próprio sangue dele para pagar o preço pelo nosso pecado. Isso é importante, por quê? Porque a expiação que era feita antes por bodes agora é feita pelo próprio Senhor Jesus. Quando a gente olha isso, nós devemos reconhecer a gravidade do pecado. Jesus tem que se apresentar diante de Deus com o seu próprio sangue para pagar o preço do nosso pecado. Mas também, além disso, nós ou cada um deve se apresentar diante de Deus. É o princípio do perdão. Qual é o princípio do perdão? O princípio do perdão é reconhecer que existe o pecado. Então, quando a gente lê lá que Arão ele tinha que se apresentar anualmente diante de Deus, isso mostra, primeiro, que Jesus se apresentou por nós, mas que nós também temos que nos apresentar. Pedir perdão, reconhecer os nossos pecados é fundamental para se ter o perdão do pecado, para se receber o perdão do pecado, é preciso reconhecer o pecado, é preciso reconhecer a gravidade do pecado. E isso é tão sério que muitas vezes nós não queremos fazer isso. Eu lembro de alguns anos atrás, quando eu era ainda incauto, começando na fé, o meu pastor era um pregador fiel, era um pregador que pregava a palavra de Deus, e óbvio que quando o pregador prega a palavra de Deus, ele vai ter que necessariamente tocar várias e várias vezes no assunto do pecado, porque o assunto do pecado é o que vai ser resolvido de Gênesis 3 até Apocalipse 22. O pecado, ele faz parte da história bíblica. E aí eu criticava o pastor, falava, o pastor fica falando muito de pecado, tem que falar de coisas práticas. Mas não existe nada mais prático do que identificar o pecado como a fonte de todos os nossos problemas. O nosso problema psicológico, e ele existe, o pecado não está isento, ele não está fora disso. Ainda que nós temos problemas emocionais, problemas financeiros, problemas de relacionamento, todos esses são repercussões, são resultados de um problema maior, que é exatamente o pecado. Então, a primeira coisa, Arão devia se apresentar diante de Deus e nós devemos também nos apresentar diante de Deus. Bom, a segunda consideração aqui é que um bode era sacrificado. Arão pegava 2 bodes, um deles era sacrificado para o perdão dos pecados. Jesus, ele é o sacrifício perfeito, ou, como a própria Bíblia diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que morre em nosso lugar, ele é aquele que paga esse preço em nosso lugar. Então, Jesus, ele derrama o seu próprio sangue, ele dá a sua própria vida por todos nós. Ele é essa representação desse bode que é morto pelos pecados de todo o povo, que é morto pelos pecados da nação. E aí, o que nós aprendemos aqui? É que nós somos mais dignos do que jamais poderíamos imaginar. Você não tem ideia, você não faz ideia do quão digno você é. Eu não faço ideia do quão digno eu sou. É muito mais do que eu posso imaginar. Eu lembro de um filme, eu vi um filme há semanas atrás, mas é um filme que eu vejo com alguma frequência. Esse filme chama O Protetor. Ele é estrelado aí pelo ator americano Denzel Washington. E a história basicamente é a seguinte. Ele é um aposentado da CIA e ele encontra uma moça russa. Essa moça, ela é vítima
de algo muito comum nos dias de hoje, que é o tráfico humano o tráfico humano de pessoas é bom, né? O tráfico de pessoas. Ela foi levada da Rússia para os Estados Unidos para ser usada como prostituta, para ser explorada por homens da máfia russa. E aí o protetor, que é o Denzel Washington, ela se envolve numa briga, né? Essa moça se envolve numa briga com esses russos, ela é agredida, o Denzel Washington pega ela, preserva a vida dela, leva ela para um lugar escondido, e ele passa então a empreender uma guerra pessoal contra essa máfia russa. E aí, óbvio, como todo ator americano, ele mata todo mundo, né? Extermina e acaba com aquela máfia russa. E aí, no final, ele encontra de novo com essa moça. Na verdade, a moça vai de encontro a ele. E aí, aquela moça que foi salva, né? Aquela moça que foi resguardada, que teve a sua vida recuperada, não faz ideia do que ele sofreu, do que ele teve que fazer para que ela fosse liberta. E isso, eu estou usando essa história aqui do protetor só para a gente lembrar que nós não fazemos ideia do preço ou do que foi feito. A gente tem a descrição bíblica, mas de fato a gente não faz ideia da enormidade do que foi feito em nosso favor. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: quem está em Cristo pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Seu pecado está perdoado. Bom, um bode então era sacrificado, mas outro bode era enviado para o deserto. Outro bode era enviado para o deserto para levar o pecado e ser esquecido. Então, um bode era morto para pagar o preço, outro bode era mandado para o deserto para esquecer, para mostrar que o pecado foi levado, esquecido. E aí, quando a gente lê no Novo Testamento que Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós, ele anulou a sentença, ele anulou a nossa dívida, né? Então é exatamente a figura desse bode que leva a nossa dívida, leva o nosso pecado. Se no bode sacrificado nós somos mais dignos do que jamais poderíamos imaginar, nesse caso aqui nós somos mais pecadores do que poderíamos pensar. Então, um mostra a nossa dignidade, o outro mostra o tamanho do buraco que nós estávamos. Nós não imaginamos isso. Nós, quando a gente vê essa história aqui do bode, e muitas vezes a gente é ensinado que a gente deve esquecer dos nossos pecados, nós devemos esquecer sim, mas não devemos esquecer totalmente. Nós devemos lembrar do pecado de maneira saudável, porque esquecer do pecado é como se você estivesse ignorando completamente o que foi feito por você. Então, não é para você esquecer completamente do pecado, é para lembrar do pecado de maneira saudável. Eu gosto de usar uma analogia que é a seguinte: Davi tinha Salomão para recordar continuamente do seu pecado, né? Davi não tinha como esquecer o que ele fez. Davi nunca poderia esquecer o que ele fez com Urias, o que ele fez com Batseba, o filho dele que morreu. Ele não poderia nunca esquecer. Por quê? Porque Salomão estava ali para lembrar Davi do seu pecado. E isso é bom, lembrar do pecado de maneira saudável. Lembrar, sim, que somos perdoados, podemos deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Mas nunca esquecer que o pecado, ele é muito prático, ele tem repercussões muito práticas na nossa vida. A nossa existência, ela prova isso, ela comprova essa realidade. Bom, qual é a moral da história? Como nós podemos resumir aqui esse texto, né, de Levítico? A moral da história é: a pedagogia do perdão de Deus expressa sua santidade e amor por seu povo. Então, essa pedagogia, quando a gente vê toda essa história aqui do perdão dos pecados, do sistema complexo de sacrifícios, de como a coisa deveria funcionar para que o perdão fosse de fato derramado sobre o povo, concedido para o povo, tudo isso é uma pedagogia, é um ensino de Deus. Nada disso é por acaso, tudo aqui tem um propósito, a gente não pode nunca se esquecer disso.
E aí, nesse caso específico aqui, a gente vai ver duas coisas. A santidade de Deus, como dissemos já, Deus não convive com o pecado naturalmente, mas também o seu amor pelo seu povo, de providenciar um escape, de providenciar uma porta de saída, de providenciar uma maneira a qual os homens poderiam então ser perdoados dos seus pecados. Seus pecados não seriam esquecidos completamente, mas sim anulados. A sentença, o escrito de dívida seria rasgado pelo sangue de Jesus. E o desafio, qual o desafio do Léo aí para esta sexta-feira? O desafio é o seguinte: o pecado deve ocupar o lugar devido na vida do homem. Ele não deve ser nem exaltado, ele não deve ser colocado como algo intransponível, ele não deve ser levado como se fosse algo que vai te destruir, que vai te matar, mais poderoso do que o próprio Deus, mas também ele não deve ser ignorado. Nós não devemos nunca nos esquecer, jamais nos esquecer de que tudo o que enfrentamos, ainda que tenha repercussões psicológicas, ainda que tenha repercussões emocionais, financeiras, nos relacionamentos, ainda que as repercussões do pecado sejam diversas, a essência dos problemas é exatamente ele. A essência dos problemas é o pecado. Então, se por um lado eu não devo achar que o pecado é tão severo que ele vai me abafar, que ele vai me afastar de Deus, né? Como eu disse, a gente pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, mas por outro lado também eu não posso ignorá-lo. Eu não posso tratar o pecado como doença. Eu não posso tratar o pecado como se ele fosse um problema de Estado. Então, o problema do roubo deve ser resolvido pelo Estado. Eu devo simplesmente prender pessoas e aí está tudo resolvido. A gente sabe que não é assim. Então, o pecado deve ocupar o seu devido lugar, tá certo? Vamos orar? Então, se você puder aí, pare um instante o que você está fazendo. Vamos juntos buscar a Deus em oração, como eu faço toda sexta-feira, orando a oração do Pai Nosso. Vamos juntos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então nós vamos ficando por aqui. Eu quero só dar 2 recados bem rápidos. Primeiro, amanhã estarei junto com a pastora Flávia na Igreja Batista Lagoinha de Pará de Minas. Ela vai dar um aulão lá sobre Pai Nosso. Então, se você é da região de Pará de Minas, ou se você quer assistir essa aula aí sobre o Pai Nosso, lá na Igreja Batista Lagoinha de Pará de Minas. E domingo, às 10 da manhã, nós temos o culto de celebração da Igreja Nave. Você é meu convidado especial, domingo, às 10 da manhã, tá certo? Deus abençoe, sexta-feira abençoada para todos nós. Fiquem com Deus.